Estava preparando o café hoje de manhã e lembrei de uma pergunta de uma colega pessoal, mas que acompanha aqui o canal. Ela comentou o seguinte: ela não achou o filtro que ela está acostumada a comprar, né, o filtro de papel, e comprou uma outra marca que ela viu no mercado. Ela já está experimentando cafés gourmets, cafés especiais, né? E aí comprou esse filtro novo que ela achou, Melita, que ela usa o método, e ela notou diferença, né? Diz que demorou mais para passar a água pela cama de café e que sentiu um café um pouco mais amargo do que ela estava acostumada a fazer. Coisa boa esse cafezinho que eu fiz hoje de manhã, viu? E aí ela perguntou, né, se tinha diferença entre os filtros de papel assim, porque é a única coisa que ela tinha reparado que tinha mudado na rotina dela. E aí lembrei que realmente é importante, a gente fala em moagem de café, a gente fala no método que a gente usa, a gente fala em temperatura da água, fala em montar água, quer dizer, tantas variáveis, né? A proporção, recentemente a gente falou, e a gente fala pouco do filtro de papel. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista e cafezeiro, e esse é o Ponto do Café. Quando a gente fala no método que a gente tem, aqui a gente tem a Calita, aqui a gente tem a Flower, o Crystal Eye, Coar, enfim, ali atrás está a Clever, né? Os métodos que eu costumo usar aqui. Cada método normalmente tem o seu próprio filtro, né? A marca ou produz o próprio filtro de papel, ou ela, enfim, tem alguma, né, associação com alguma empresa que produz o filtro de papel para ela. Então é um filtro específico, né? Então, muito comum a Rario V60 tem um filtro de papel da Rario mesmo, né? É um modelo de filtro muito padrão, muitos outros métodos usam parecido, mas você tem outras marcas, né? Por exemplo, para a Rario V60. Então, por exemplo, eu tenho aqui embaixo, né? Esse aqui é o filtro da Rario mesmo, tá? Aí você tem um filtro de uma outra marca chamada Abaca. Se eu pegar o filtro da Abaca e pegar o filtro da Rario, marcas diferentes para o mesmo método, que no caso é o tamanho 1 e o tamanho 2, né? Eu costumo ter esses tamanhos diferentes para a quantidade de café que eu vou fazer. Você tocando no papel, você vai sentir uma diferença na textura, na gramatura, um é mais grosso que o outro, a trama do papel é diferente, né? Uma trama parece que é mais esgarçada, sabe? Mais separada, assim, a, as tramas dos fios do papel, né, de uma para outra. Então, assim, cada filtro tem uma diferença, né? Se você pegar o filtro esse aqui é o da Chemex, né? O tamanho desse filtro aqui é um outro tipo de papel. Vou guardar ele aqui. Aí você vai ter filtro também. Aqui você tem o filtro para método Calita, usa na Origami também, usa também na Crystal Eye. Né? Se você pegar aqui o papel, ele tem uma outra gramatura. Se você tocar nele, além do formato diferente, esse formato bonito ondulado, ele tem uma outra gramatura. Você pegar aqui o filtro para Aeropress, né? É um filtrozinho de papel também. Uma outra gramatura. Cada uma empresa que produz com uma determinada gramatura focada num determinado método que você vai usar. Mas eles têm diferença, sim. Você vai notar na hora de você passar o café, como minha colega relatou, ele vai passar mais rápido ou vai passar mais devagar, ele vai segurar mais, né? A permeabilidade do papel é diferente, ele é menos permeável ou mais permeável, permite a passagem de água de uma forma mais fácil ou mais difícil, vamos dizer assim, ele segura um pouco mais. E aí a gente já viu junto que quando você segura a água, né, dentro ali do porta-filtro, ficando em contato com o café, você está aumentando a extração, ficando mais tempo ali, ele acaba até chegando no amargor, que foi o que essa colega sentiu. Ela disse que em princípio não mudou nas outras variáveis, né, o café já comprado moído, a temperatura da água que ela usa é a mesma normalmente, ela ferve e baixa um pouco a temperatura, então espera um tempinho, né, padrão. Então assim, ela não mexeu em outras variáveis, mudou o filtro e ela sentiu uma boa diferença. Então é uma coisa importante a gente quando fala, vou usar um método tal ou um método esse ou aquele para fazer um café mais isso ou mais aquilo, mas a gente tem que pensar também no filtro. Tá? Qual filtro que a gente vai? Eu posso usar uma Rario V60 padrão, eu posso usar a Flower, que eu uso muito essa aqui, né? Eu posso usar o filtro da Rario V60 nela, vai ter uma velocidade de passagem da água pela cama de café. Eu posso usar o Abaca, por exemplo, a passagem é mais rápida, então
né? Normalmente o café com uma acidez um pouco mais acentuada do que a Hario vai trazer um café mais equilibrado, né? O filtro da Hario, em princípio, existem outras marcas assim, mas só essa marca Abaca, por exemplo, tem aí 4, 5, 6 tipos de filtros diferentes, cônicos, todos para o formato da Hario V60, mas cada um com uma gramatura, né? Com uma espessura, com uma trama diferente de papel. Então, assim, cada um é focado para um tipo de café, o café com torra mais clara, mais escura, ou seja, para fazer uma passagem mais rápida ou mais lenta, né? A própria Hario tem o café, né, o branco, o filtro branco e o filtro sem cor, né? E aí você vê várias marcas com vários filtros diferentes, né? Para o Melitão a gente tem aí as marcas de café tradicional, costumam produzir também filtros de papel que você pode usar, por exemplo, numa Calita 102, você pode usar no próprio Melita, você usa na Clever, né? Então, dependendo do filtro que você comprar, sempre bom você, enfim, se tiver a possibilidade de... O filtro que eu já uso normalmente é esse aqui, sente a gramatura do papel, toca nele, sente a gramatura. E aí o novo que você compra, você toca nele de novo para você sentir se ele é mais grosso, se ele é mais espesso. Né? O café é muito feito de sensoriais, de senso, né? De sentidos. Então, é isso. Você sentindo o papel, esse papel parece mais grosso, vai segurar mais a água. Né? O que você pode fazer para você né, contrapor isso aqui, botar uma água, uma temperatura mais baixa? Se você faz a moagem em casa, você pode engrossar um pouco a moagem, enfim. Já saber o que vai acontecer quando você toca no filtro, quando você sente, né? É uma primeira impressão que você vai ter. Claro que tem várias outras, né, características do papel, que ele pode parecer mais grosso, mas às vezes a permeabilidade, né, a trança é mais larga e a água passa mais fácil. Mas no primeiro sentido do tato ali, você já vai sentir um papel mais grosso, parece que ele vai me segurar mais a água, então eu vou jogar uma água com uma temperatura um pouco mais baixa, eu vou fazer uma moagem um pouco mais, né, grossa, enfim. Você já vai sentir, mas sempre muito importante, né? Além de você pensar no método que você vai usar, o que, né, você vai pedir que seja, o filtro que vai ser usado tem muita importância. Inclusive, você pode usar o filtro da Hario na Coar, por exemplo. Eu gosto de usar muito o filtro da Hario na Coar, porque o filtro da Coar é muito fino mesmo. Né? Eu sinto que eu consigo fazer um café mais saboroso, com a acidez elevada que a Coar tem como característica, mas com um pouco de equilíbrio com o filtro da Hario. Então você pode fazer o filtro da Hario, você usa na própria Origami, você usa na Flower, né? Então você pode fazer essa composição pensando no filtro. Né? O filtro da Chemex, por exemplo, que eu mostrei aqui, é um filtro que é grosso e quando você faz a dobradura para ele caber no método mesmo, ele vai ficar com um lado com três papéis. Você faz aqui a dobra, pronto. Aqui faz a última dobra. Quando você coloca ele no método aqui, você vai ter uma das paredes com 3 papéis e ele é um papel grosso. Então você já viu que ele vai segurar a água ali. Né? Por isso que é um método que faz um café muito limpo. Por quê? Porque ele segura a água para ficar mais tempo e ele segura muito da oleosidade do café também, com essa tripla proteção aqui, vamos dizer assim, principalmente de um lado e do outro. O papel é realmente mais grosso, né? Mais poroso, provavelmente uma permeabilidade menor. Então, por isso, cada filtro tem uma característica, cada filtro vai apresentar uma bebida diferente. Né? Depois que eu conheci esse filtro da Abaca, por exemplo, esse pequenininho que eu estou usando aqui, gostei muito dele. Né? Como eu sempre digo, o café que eu gosto é um café com uma puxado para acidez. Esse filtro permite uma passagem um pouco mais rápida da água, me traz um café sempre um pouco mais puxado para essa acidez que eu busco nos cafés. Então, me encantei muito com esse filtro aqui. Eles têm vários tipos, como eu comentei, mas dá uma diferença. Talvez você passando os dois, um dia eu posso fazer essa experiência, passar um café com Abaca e um café com o Hario, para a gente ver. A diferença não é muito grande, assim, do tempo que vai escoar a água, mas é mais rápido um pouco, passa mais rápido e traz um pouquinho mais da acidez. A gente está falando sempre aqui, como eu sempre digo, né, pequenos detalhes que vão levando ao café que você quer. Há uma diferença entre esses dois filtros e há uma diferença entre os filtros de papel. Então, assim, acho legal a gente comentar isso, porque meio que passa batido a questão do uso do filtro de papel.
Espero que você tenha gostado do episódio, que você tenha, né, sacado aí a coisa do filtro de papel. Se ficou com dúvida, se tem alguma sugestão, uma crítica, alguma coisa que você saiba e queira compartilhar com a gente, não deixa de comentar aqui embaixo. Se gostou, dá o joinha, curte, acompanhe o canal. E eu vou marcar um encontro com você no próximo episódio, então, para a gente continuar falando aí desse maravilhoso mundo dos cafés, né, equipamentos, métodos, dicas, comparações. Vamos continuar tocando o ponto do café aí juntos. Combinado? Posso te esperar lá? Então tá jóia. Um abraço, tchau, tchau, até lá.